A série do palhaço mais bizarro dos cinemas abre a lista dos lançamentos mais esperados dos streamings em outubro. A novidade vinha sendo aguardada desde 2024 e quase estreou apenas em 2026. Contudo, a HBO Max conseguiu agilizar o processo de produção e já vamos poder conferir a primeira temporada no dia 26. Acontecerão coisas aqui, mas não falamos muito sobre isso. Em relação à trama, ela promete dar uma nova perspectiva para as histórias dos filmes. Nela, vamos acompanhar a misteriosa chegada da temida criatura à Terra e os trágicos acontecimentos que marcam a infância das crianças da cidade. 7 mortes confirmadas. A maioria crianças. As polêmicas que envolvem o jogo do bicho são um prato cheio para a criação dos mais diferentes tipos de conteúdos audiovisuais. E o Globoplay provou isso com o sucesso do documentário Vale o Escrito em 2023. A Netflix, que não é boba, percebeu o potencial da temática e agora aposta em seu próprio projeto. Não perca os donos do jogo no dia 29. Cadê minha maquininha que tu roubou? O enredo vai ser centrado em 4 famílias poderosas que vão até as últimas consequências para assumir o controle do jogo do bicho. Então prepare-se para ver muita porrada, traições e reviravoltas. Nosso código trair é pior que matar. Um espaço também marcado por porrada, traição e reviravoltas é o presídio de Tremembé, conhecido como a prisão dos famosos. Situado no interior de São Paulo, o local abrigou criminosos como Elise Matsunaga, Suzane, os irmãos Cravinhos e tantos outros. A Prime Video, observando o sucesso de séries nacionais e internacionais sobre crimes reais, resolveu criar uma produção diferente com esse mesmo contexto. Na série, que estreia dia 31, vamos entender como alguns desses presos fazem para sobreviver em um ambiente tão instável. Eu nem sabia que as pessoas se interessavam tanto assim por um presídio. Deus, isso aqui é cobra comendo cobra, rapaz. A gente continua na categoria crimes reais e traz novamente a Netflix para o palco, desta vez com Os Monstros. A nova temporada estreia no dia 3 e vai detalhar a repulsiva história de um dos maiores criminosos dos Estados Unidos. O que você fez? À primeira vista, ele parecia apenas um homem tranquilo vivendo em uma fazenda decadente. Porém, a propriedade escondia os horrores cometidos por esse assassino e ladrão de túmulos. Eu sinto que sou um quebra-cabeça, mas as peças não se encaixam. A HBO Max vem para aliviar o clima com uma série que tem tudo para conquistar uma antiga e nova geração. A novidade é a continuação da animação de Gumball depois de 7 anos sem novos episódios. E meus amigos, o grande diferencial desta obra é a introdução de uma inteligência artificial apaixonada pela mãe do Gumball. Isso traz situações inéditas e muitas confusões para esses personagens tão amados. Ah, não! Nos atrasamos para a escola! Em 7 anos! Agora, se você prefere deixar essas modernidades de lado e se aprofundar em uma época dominada por grandes batalhas, a Netflix apresenta Spartacus no dia 7. A série mergulha na vida do lendário gladiador, mostrando suas lutas sangrentas, estratégias de combate e a incansável busca por liberdade contra o Império Romano. O criador da série Lista Negra vem com um novo projeto ousado. Intitulado como A Última Fronteira e agendado para o dia 10 na Apple TV, a trama acompanha a difícil missão de um homem para proteger sozinho a cidade que ele jurou manter segura, depois que dezenas de presos violentos ficam às soltas após um acidente aéreo. Sidney Schofield, da CIA. Havelock tá lá fora agora executando um plano. Faça o que for preciso para proteger o perímetro. Toque, toque! Imagine um casal formado por um homem que não consegue tocar nas pessoas e uma mulher que não consegue encarar ninguém nos olhos. Essa é a premissa de Românticos Anônimos, a nova série da Netflix que estreia no dia 16. Algum problema? Pra falar a verdade, eu tô dizendo... Espera um pouco. Os episódios acompanham essas duas pessoas tão diferentes e que acabam criando um vínculo inesperado através do amor pelo chocolate. Somos alma gêmea. Isso é impossível. Tem razão.
Em 29 de outubro, o Disney Plus traz a terceira temporada de uma das séries de Star Wars mais elogiadas do momento. O grande diferencial dessa animação é que cada episódio é criado por estúdios japoneses diferentes, apresentando assim estilos visuais únicos e deslumbrantes. E tentem não morrer. É simples, né? Vamos nessa! O diretor da franquia de sucesso Invocação do Mal, James Wan, é o responsável pela nova série de terror da Netflix. A obra aposta em representações imersivas e entrevistas reveladoras para criar um clima aterrorizante de vivências paranormais. O lançamento acontece no dia 7. Ou eu tava realmente ficando louco, ou tinha alguma coisa acontecendo que eu não conseguia explicar. Prepare-se para dar boas risadas com a comédia A Cadeira na HBO Max. Essa série, que chega no dia 12, tem como protagonista um homem que se vê investigando uma grande conspiração depois de um incidente embaraçoso no trabalho. I'm right about a lot of things that people have zero clue that David knows going on. Okay. A emoção está garantida com Ninguém Nos Viu Partir na Netflix. Essa novidade, prevista para o dia 15, vai contar uma história baseada em fatos verdadeiros. Na trama, uma mãe vai enfrentar os mais variados obstáculos para tentar resgatar seus filhos que foram sequestrados pelo ex-marido. A Disney reaparece na lista com um título que também estreia nesta data e que promete repercutir bastante nas redes sociais. Em O Crime de uma Dinastia, vamos acompanhar os mistérios que envolvem uma família que tem uma vida de luxos e privilégios, mas que podem estar ligados a estranhas mortes que estão acontecendo na cidade. Qual é a nossa situação? Eu tô escrevendo uma matéria. Os Murdochs têm o histórico de encobrir as coisas. Um pouco antes, no dia 8, tem Nero na Netflix. Essa série francesa é ambientada em 1500 e segue um homem piedoso que precisa deixar de lado suas próprias ambições ao reencontrar sua filha. Para, ele é seu pai. As forças do mal a querem. Temos que levá-la para seguir. Perseguidos por inimigos mortais, os dois embarcam em uma jornada repleta de lutas, desafios e oportunidades de redenção, ao mesmo tempo que tentam se manter vivos. Quer mesmo abandoná-la pela segunda vez? A dúvida entre o amor e a vingança persiste na terceira temporada desse grande sucesso do Globoplay, e está previsto para o dia 6. Desde criança eu fui criado neste fogo de vingança. The Witcher já foi uma das grandes apostas da Netflix para atrair assinantes. No entanto, ao longo dos últimos anos, a obra foi perdendo cada vez mais prestígio entre o público e na própria empresa. Agora, um novo rosto assume o papel de Geralt e promete dar uma nova energia para a história. No inferno eterno ela vai arder. A Apple marca presença mais uma vez nessa lista com a adição da terceira temporada de Fortuna no dia 15. Os novos episódios acompanham a protagonista assumindo o comando de uma fundação beneficente depois de um divórcio bilionário. Sabe quem os senhores não controlam? A rainha. Se o seu forte são as comédias românticas, Ninguém Quer é uma ótima opção. E a nova temporada está agendada para o dia 23. O relacionamento só é sólido quando você sai da fase da lua de mel. Quando vocês misturam as suas vidas e os seus amigos, entendeu? O que a gente tá fazendo? O pessoal do anime estará bem servido com a entrada de My Hero Academy na HBO Max no dia 7. A Netflix também não decepciona esse público, porque adiciona novos episódios dublados de One Piece no dia 1º. Uma nova série de suspense espera os assinantes da Prime Video no dia 22. Em Lazarus, um psicólogo forense marcado por traumas do passado tem a oportunidade de conversar com o pai falecido através de um enigmático recurso narrativo que mistura sobrenatural com muito mistério. A nova aposta do Globoplay para outubro. Ao longo de 9 episódios, a série conduz o espectador por uma jornada entre o mundo físico e o mundo espiritual, ultrapassando os limites entre a vida e a morte. A estreia acontece no dia 23. Eu não tenho medo de gente morta. Quem é você? A música é uma parte essencial para o nosso dia a dia. Mas imagine a confusão que seria se as melodias revelassem os sentimentos ou os desejos das pessoas que estão na sua frente. Pois é, essa é a premissa de Zoe, que está chegando ao catálogo da Netflix no dia 1º. A Vermelhinha também investe em novas confusões e paixões com Casamento às Cegas 9 nessa mesma data.
A HBO Max apresenta uma sitcom brasileira no dia 17. A novidade vai ter como protagonista um jovem que quer transformar o antigo clube da família no mais badalado da zona leste de São Paulo. Eu queria falar que eu sou novo gerente, tá ligado? Os vampiros e os lobisomens estão de volta às telonas com Vermelho Sangue no Globoplay. Essa série gira em torno de um romance proibido e paranormal. Não perca no dia 2. O destaque da Paramount em outubro é uma série que tem uma psicóloga como protagonista. A jovem retorna à sua cidade natal para investigar um desaparecimento que pode estar ligado ao sumiço de sua amiga 27 anos antes. Agora informe seus amigos sobre essas novidades compartilhando este vídeo e até mais!